Atenção internautas de todo o mundo, para o toque de 5 segundos. Muito bem, começando mais um programa Sérgio Cruz aqui pela viamorena.com, em conexão com o Facebook e com o YouTube. Se você está ligado aí na Via Morena Oficial no Facebook, por favor, compartilhe, né, com seus amigos, seus outros grupos, tal. Com Zap, né? Se você está ligado aí no YouTube Via Morena Oficial, por favor, inscreva-se no canal. Nosso projeto aqui é a defesa intransigente da democracia e do direito do cidadão. Quero começar o programa de hoje. Bom, vou anunciar o programa de hoje. Daqui a pouquinho eu vou conversar com o Dr. Ives Droschig, presidente municipal do PDT. Fala aqui sobre sucessão municipal e sobre a conjuntura política. Quero, na abertura do programa, me solidarizar com toda a comunidade libanesa pelo incidente ocorrido ontem lá em Beirute, quando quase toda a cidade foi destruída com a explosão. Nós temos aqui uma comunidade, aliás, no Brasil nós temos mais libaneses do que no Líbano, então nós somos uma comunidade libanesa brasileira. Inclusive o prefeito de Campo Grande é descendente de libanês. O avô dele, a Sertrade, foi cônsul do Líbano em Campo Grande por muito tempo. Legal. Então, um abraço fraterno a toda a comunidade libanesa. Quero, ainda nessa abertura, me solidarizar com o colega Joel Silva, que foi acometido pela Covid-19 e está ultrapassando esse período compulsório de confinamento no hospital de Campo Grande. E lamentar, veja bem, os primeiros sintomas aconteceram há mais de uma semana. Foi lá, fez o exame e ficou esperando o resultado. O resultado saiu uma semana depois. Eu fico imaginando aqui, ele tinha condições, tinha toda a assistência médica, né, plano de saúde, tinha tudo direitinho, passou por todo esse sufoco. Quer dizer, poderia ter morrido antes de chegar os primeiros atendimentos, que ficava em casa, fica em casa esperando e depois você vai. Nós depois que sai o resultado, eu vi até o material do exame dele lá, o relatório. Depois que sair o resultado, a gente vai ficar em contato com você e tal. Ele teve oportunidade, teve condições e internou-se, né? E mesmo assim, passou um sufoco dos diabos. Um dos pulmões dele foi praticamente 100% comprometido. Quase que teve que ser entubado. Agora você imagina o cidadão que tem que ficar esperando o resultado desse exame, né? Se realmente tiver infectado, ele termina correndo um risco muito maior do que esse que correu, lamentavelmente, o nosso colega Joel Silva, que já está respirando, já está conseguindo acessar as redes sociais e tal. Eu me lembro quando eu estive na UTI, eu não queria nem saber de rede social porra nenhuma. Então ele já está aí acessando, quer dizer, tá bom. Conseguiu pegar o celular, já está ótimo. Porque, olha, não existe coisa pior no mundo que a tal de UTI. E não existe coisa pior que a UTI do que a intubação, né? Você entubado pede para morrer toda hora. Que tem mais aqui?
Ouvi agora há pouco um discurso do Eduardo Riedel, que é secretário de governo de Mato Grosso do Sul. Ele explicando que o Estado de Mato Grosso do Sul não está exigindo nada da Prefeitura de Campo Grande com relação ao lockdown, ao polêmico lockdown quem está pedindo aqui? É o Defensoria Pública do Estado, está pedindo à Justiça para Campo Grande, que o Estado apenas faz as recomendações de acordo com os protocolos. Recomenda, olha, Campo Grande precisa de lockdown. Agora, a decisão é do prefeito municipal. O prefeito é que tem que tomar a decisão. Agora, com relação ao lockdown, todo mundo sabe aqui a minha posição. Eu sempre defendi o lockdown, porque o lockdown era indicado como o único remédio para o coronavírus. Mas por que houve lockdown? Por que não deve mais haver lockdown? Porque qual era o objetivo do lockdown? Primeiro, evitar aglomerações, evitar que as pessoas saíssem de casa, forçar a quarentena. Por que a quarentena? Para evitar que todos ficassem doentes de uma vez só e o Estado não tivesse condições de equipar-se para atender. Aí o pessoal aconteceu o que aconteceu lá em Manaus, que o pessoal morria em casa por falta até de ambulância. Agora, Mato Grosso do Sul, principalmente Campo Grande, tiveram tempo de sobra para equipar-se. Aqui, falei muitas vezes, reclamei aqui, porque o secretário, não vamos construir hospital de campanha, porque depois vai ficar obsoleto, mas não vai precisar, porque esse monte de ferro aí, esse tal, seguidas vezes o secretário falou isso. Quer dizer, Campo Grande teve tempo suficiente para ter uma estrutura hospitalar eficiente para atender às necessidades do coronavírus. Teve tempo. Aqui, o primeiro lockdown funcionou e deu tempo de sobra, ao contrário do que aconteceu em Manaus, que aconteceu no Ceará, do que aconteceu nos estados nordestinos, São Paulo e Rio de Janeiro, que não tiveram tempo nenhum. Aqui nós tivemos tempo de sobra para montar uma estrutura hospitalar. Então, não vale nenhuma desculpa agora porque vai ter problema, vai ter sufoco, não vai poder atender todo mundo, porque não justifica essa explicação. Daí o meu questionamento a esse lockdown que está sendo solicitado aqui pela Defensoria Pública de Mato Grosso do Sul. Bem, o programa de hoje tem um grilo, depois já nos últimos 15 minutos do segundo tempo, vai ter o grilo com uma notícia policial que você gosta. Ninguém gosta de ouvir notícia policial, mas o grilo, ele transforma a notícia policial numa boa notícia, pelo menos para se ouvir e para ver. Eu estou aqui com o presidente, meu amigo, presidente do Diretório Municipal do PDT, né? Pré-candidato a vereador, né? Aqui pode fazer campanha à vontade, né? No rádio não pode, na televisão, mas aqui você pode fazer campanha à vontade. É pré-candidato, é candidato, favorito a vereador em Campo Grande. E eu quero bater um papo com ele sobre toda essa conjuntura e principalmente sobre a eleição municipal. Meu caro Ives, tudo bem com você? Tranquilo? Bom dia, Sérgio. É uma satisfação sempre falar com você, que é uma lenda do nosso, não só da política, né, que já foi nosso deputado federal aqui, o melhor deputado federal da sua legislatura, diga-se de passagem, pouca gente sabe disso, que foi de 82 a 86, e até hoje é o nosso maior apresentador aí de rádio, televisão e agora na internet também. Ô, Ives, o seguinte, o que você acha, o que você achou deste adiamento da eleição? Quer dizer, vou fazer a pergunta melhor. Qual a sua opinião sobre o adiamento da eleição ao invés a prorrogação da eleição ao invés do adiamento? Qual é a diferença que você faz? Qual o diferencial que você tem nesta conjuntura?
Ó, Sérgio, você foi um legislador e pegou o Brasil na época do estado de exceção. Naquela época, onde nós tínhamos a possibilidade, através dos atos institucionais ou das leis que eram de cima para baixo, né? A Constituição foi outorgada, não foi promulgada, tinha a possibilidade de você adiar, de você prorrogar mandato, né? Porque não vigia naquela época o Estado Democrático de Direito. Agora, com a Constituição de 88, é impossível, é inconstitucional, é cláusula pétrea, que os mandatos eles têm início e fim. Você não pode prorrogar um mandato sem a força da vontade popular. E houve aí ainda esses resquícios, né, da ditadura de se falar em prorrogação de mandato, o que a rigor é inconstitucional, é cláusula pétrea da Constituição. Então, qual foi corretamente a avaliação do Congresso Nacional? De adiar as eleições para uma data que fosse possível se fazer a votação em que a população já estivesse num momento de queda do nível de contaminação. E isso que foi a iniciativa correta, né? 15 de novembro e 6 de dezembro o segundo turno, né? E 29 de novembro o segundo turno. Eu acho que foi uma alternativa correta e acredito até que a gente deveria discutir de ficar permanentemente dia 15 de novembro a data da eleição. Porque, aliás, antigamente, né, muito antigamente, não muito antigamente, as eleições eram realizadas sempre no dia 15 de novembro. Dia 15 de novembro passou a ser a data da proclamação da República, que ninguém levava muito a sério, e passou a ser a data das eleições no Brasil. Depois foram mudando, acabou a ditadura e tal, e terminou acontecendo isso. Mas você não acha que a abstenção, né, com essas medidas limitativas aí do pessoal em votar, da própria disposição do eleitor, você não acha que a abstenção poderá prejudicar a vontade do eleitor, poder impactar na vontade do eleitor? Olha, Sérgio, tem gente que defende que o voto seja facultativo. Imagina se o voto for facultativo, quantas pessoas... Vai passar de 50% de abstenção. No Chile, eles fizeram isso e não deu certo. Até porque, de fato, você pagar R$ 3,50 de multa se você não for pagar e não fizer como é que fala? Com a justificativa, é irrisório, né? É até mais barato do que você pegar tomar um ônibus para ir votar lá do outro lado da cidade. Acredito que a abstenção será maior, não tenho dúvida disso, mas na Coreia do Sul já foi feita a eleição durante a pandemia. Na França agora vai ser feito o segundo turno, porque lá são em 2 turnos as eleições municipais. Nos Estados Unidos vai ser feita a eleição, lá é diferente, né? Se pode fazer eleição via correio, é uma coisa esquisita lá. Mas o que eu acho que aqui no Brasil vai ocorrer é a prorrogação, é o aumento do tempo de votação. Então, ao invés de ser das 8 às 17, provavelmente vai ser das 8 às 20 horas, e a fragmentação do voto, né? Então, para não termos aquelas filas, porque é isso que é interessante no Brasil, né? Você tem um tempo grande para votar, mas tem hora que você chega lá e está vazio, e tem hora que você chega lá e está muito cheio, né? E também ser respeitadas todas as regras de distanciamento e álcool gel, eu acho que não deverá ser um problema. Problema muito maior foi a concentração de pessoas, de fila de pessoas para se cadastrarem para pegar o 600 do governo federal. Isso sim que foi um grande vetor de contaminação. Mas vamos então falar um pouquinho Bom, seu ponto de vista, também se ele fosse contrário, não ia valer, já está definido que a eleição vai ser no dia 15 de novembro. Como é que está o PDT para esta eleição aqui em Campo Grande?
Sérgio, eu só queria retificar, eu sou presidente licenciado do PDT, porque... Mas é presidente, né? Eu sou presidente eleito, mas quem está agora presidindo as eleições é um grande companheiro nosso, uma pessoa que você conhece há muitos anos, que é o Wilson Fernandes, uma pessoa muito querida de todos nós. O que eu posso dizer do PDT? Aliás, eu vou dizer, o Wilson Fernandes, se for candidato, eu vou votar nele. Não, ele justamente assumiu a presidência porque ele não é candidato. Então já perdeu meu voto. Então, o que o PDT pensa, Sérgio? Nós acreditamos que o Brasil precisa sair dessa polarização. Essa polarização está nos levando para o vinagre, para o desastre. É um lado de extrema-direita e um lado negando a extrema-direita, fazendo um discurso de esquerda, mas quando foi ao poder também fez políticas liberais. Então nós queremos, na verdade, um projeto nacional de desenvolvimento que leve em consideração o capitalismo no Brasil, mas um capitalismo de Estado, que o Getúlio implementou lá atrás. Você que é um historiador, Sérgio, que gosta muito de ler história, sabe que nós tivemos, da década de 30 até 80, o maior crescimento no mundo. O Brasil foi o país que mais cresceu no mundo, até no regime militar. Era correto fazer, nós concordamos com o regime militar? Não, mas houve um crescimento econômico exponencial entre 1930 e 1980 no Brasil. E de lá para cá o modelo está errado. O Brasil precisa repactuar um novo modelo de país. É uma constituinte? Não é também. São reformas? Muito provavelmente sim serão as reformas. E isso está no livro O Dever da Esperança, um projeto nacional de desenvolvimento do Ciro Gomes. E nós temos esse projeto apontado para 2022. Aqui em Campo Grande, nenhuma das candidaturas que foram colocadas até o fim do ano passado representava esse projeto que nós queremos que seja um projeto de país que o Ciro representa e o PDT. Portanto, tiramos uma deliberação por uma candidatura própria. E, óbvio, a maior estrela do partido aqui em Campo Grande é o deputado federal Dagoberto Nogueira, que já disputou a eleição de prefeito em 2004, que já disputou o Senado Federal, que é a nossa bandeira em Brasília. Portanto, o PDT vai sair com chapa completa, 44 nomes, né? Respeitando os 30% de mulheres, são 14 mulheres, 30 homens, e uma chapa de prefeito e de vice-prefeita na cidade de Campo Grande. E apontar para um novo momento, apontar para um plano municipal de desenvolvimento em Campo Grande, de discutir novas coisas para Campo Grande. Por exemplo, enquanto o mundo está discutindo energia solar, Campo Grande ainda não mudou a matriz energética nem da municipalidade para energia solar, né? Enquanto o mundo está discutindo a questão ambiental, nós temos ainda muitos problemas, muitas construções em fundo de vale que dá todo esse problema quando chove. Então são várias coisas que nós queremos discutir com a população e que tem que vencer essa questão de ser contra ou a favor o Bolsonaro ou contra ou a favor o Lula. Acho que nós temos que apontar para o futuro e discutir novas políticas. Com relação, você falou o programa nacional, o programa do Ciro Gomes. O que você pode aproveitar já que a eleição para presidente vai ser 2 anos depois? O que se pode aproveitar no caso de uma eleição de um candidato do PDT para prefeito em Campo Grande? O que é possível você aproveitar desse plano do Ciro Gomes para uma administração municipal? Olha, Sérgio, por exemplo, o plano do Ciro Gomes fala em algumas coisas importantes que dá para ser implementado no município. Por exemplo, na área de saúde pública, ele fala sobre um prontuário online, que é uma coisa que o Dagoberto falava em 2004, que era para ligar todas as pontas da Secretaria Municipal de Saúde, e ali você ter tudo informatizado, ter a agenda online, inclusive dos plantões médicos, tudo aquilo que está ali dentro de uma unidade básica de saúde, que isso seja disponibilizado e que seja otimizado pela internet. Ele fala muito sobre a economia depois no 5G. O 5G
Sérgio, vai, inclusive, automatizar definitivamente a indústria. Então, eu acho que Campo Grande, por um polo que nós estamos aqui dentro, na entrada do Pantanal, tem que se posicionar como um polo industrial ecológico. Tem muito produto hoje que é feito apenas à base da economia vegana. Isso tem um potencial de crescimento muito grande. E o governo municipal aqui precisa olhar com carinho e incentivar isso, né? O Plano Nacional de Desenvolvimento fala muito na indução do Estado para a economia, e acredito que a prefeitura possa fazer isso. Obviamente, não podemos esquecer nunca das escolas de tempo integral, que é uma obsessão do PDT, que o Leonel Brizola construiu 500 escolas de tempo integral no Rio de Janeiro, e é que aqui em Campo Grande precisa ser retomado esse plano de investimento na educação, principalmente nos bairros onde as mães não têm com quem deixar seus filhos. Ives, você tem nada a ver com política, de repente, quer dizer, com política partidária, mas de repente é. Você é advogado do motoristas de aplicativos, né, nos pleitos dele junto à Prefeitura Municipal. O que tem a ver o advogado Ives com o vereador Ives na questão dos aplicativos de carona aí? Então, Sérgio, você tocou num tema muito sensível a todo mundo. Já mudou aí para licenciado, mas vocês são rápidos, hein? Aqui o índio aí é bravo. Eu acho que essa questão dos motores de aplicativo, nesse momento, Sérgio, é um ponto nevrálgico. Você veja que não são só os motoristas de carro, são os também de moto. O que está acontecendo no Brasil todo é um subemprego, é um jeito das pessoas sobreviverem, não é nem de viverem. Não existe vínculo empregatício, eles são parceiros desses aplicativos, que são aplicativos que a maioria vem de fora, quer dizer, manda o lucro para o exterior, não aplica aqui no Brasil, e explora a mão de obra dessas pessoas que, invariavelmente, acabam, às vezes, batendo a moto, não tem seguro de vida, enfim. Nós estamos vivendo, depois da reforma trabalhista, um desastre, um desmonte total da proteção do trabalhador. Os motoristas de aplicativo me procuraram no fim do ano passado aqui. Falou: olha, doutor Ives, eu vi que você gravou um vídeo em setembro falando que gostaria de entrar contra essa regulamentação. Ela é muito pesada, ela é muito pró outra categoria que a gente sabe que são dos taxistas, e que tem todo o direito também de reivindicar, é uma categoria tão importante quanto. Mas, na lei, você precisa criar uma desregulamentação regulando. O que eu quero dizer com isso? Você tem que criar paridade de armas entre eles e não criar mais dificuldade para os motoristas de aplicativo e mais facilidade para os taxistas. Então, o que eles me procuraram? Olha, nós precisamos entrar contra essa lei, porque ela teve um prazo de 120 dias, ninguém se atentou, e corremos atrás disso. No final das contas, nem o próprio prefeito sabia, de fato, os pontos negativos, porque ele, na época que ele mandou a lei para a Câmara Municipal, houve a participação de alguns representantes motoristas e que concordaram com tudo aquilo. Então, por exemplo, era multa de R$1.000. Por qualquer coisa básica ali, você tomava uma multa de R$1.000, de R$500 era a mínima. Exame toxicológico. Aí as pessoas falam: não, tem que ter exame toxicológico para todo mundo. Só que o exame toxicológico é uma bobagem, porque você pode ficar 30 dias sem usar nenhum aditivo químico, fazer o exame e à tarde você pode voltar a utilizar. Isso apenas era um jeito de você encarecer para o motorista. De tal sorte que só através de lei federal é que pode se instituir, assim como foi instituído para os caminhoneiros. Então, não resolveria nada o problema. Além disso, a questão dos carros, né? Precisaria haver uma transição para 8 anos, porque tem muita gente que, ainda mais agora na pandemia, não tem condição de trocar o seu carrinho de 9, de 10, de 11 anos, e que o próprio aplicativo aceita. Muitas vezes, um carro de 10 anos está mais conservado que um carro de 5.
E então foram questões que nós levamos para o prefeito, e eu tenho até que dizer que ele teve muita sensibilidade para encaminhar essas mudanças para a Câmara e que foram modificadas. A Câmara houve por bem também suspender o efeito da lei enquanto tivermos em pandemia. Acho que a Câmara operou muito bem isso. Agora, o que os motoristas hoje mais reclamam aqui em Campo Grande? É a insegurança, Sérgio. Volta e meia a gente vê assassinato, assalto dos motoristas. E a União dos Motoristas de Aplicativo, que foi uma associação que eu tenho orgulho de dizer, mandar um grande abraço para o Fernando França, que é o presidente, que eu ajudei a construir. Nós temos uma ideia de ter o botão do pânico para os motoristas de aplicativo, e que possa, evidentemente, ser utilizado por os taxistas também, em convênio com a Guarda Municipal, que pode ajudar a fazer esse monitoramento, e a Polícia Militar. Então, são coisas importantes que a gente pode estar utilizando dos motoristas. Além disso, eu só queria finalizar que você, Sérgio, já deve ter utilizado muito, já deve ter visto muito como é que há o sucateamento de carros e na prefeitura municipal. Isso ficou defasado. Hoje a prefeitura ela pode terceirizar para esses motoristas de aplicativo para que eles possam fazer essas corridas, pequenas corridas para diretor de escola, para funcionários públicos municipais. Sai por um custo mais baixo e você incentiva essas pessoas a trabalhar também para a municipalidade, né? Quer dizer, gera mais dinheiro, roda mais o dinheiro. Uma pergunta mais em nível nacional agora. As esquerdas e a centro-esquerda, a esquerda e centro-esquerda, onde se coloca ideologicamente o PDT, defendem hoje duas frentes, né, para enfrentar o Bolsonaro em 2022. Uma frente popular, que seria uma frente encabeçada pelo PT, né, e uma frente ampla, que teria os demais partidos de esquerda e partidos, inclusive alguns partidos liberais. O PDT se coloca em qual dessas frentes? O PDT se coloca na frente que liberte o Brasil dessa polarização estúpida que nós estamos vivendo, né? A gente fica discutindo questão judicial, fica discutindo questão de costume. Ora, cada um que defina o que quer da vida, né? Nós precisamos, na verdade, botar comida na mesa do trabalhador, nós precisamos dar uma educação de qualidade para o filho do trabalhador. E enquanto a gente está sendo roubado pelos bancos no Brasil, as pessoas estão preocupadas. Tem gente preocupado ainda com dinheiro de lava-jato, com dinheiro com corrupção disso, daquilo, e a gente está sendo roubado aos trilhões pelos bancos. Então o PDT, obviamente, e isso, Sérgio, a gente tem que ver pela história do Brasil. Não dá para a gente fazer um governo com a multiplicidade de pensamentos e de interesse no Brasil, que seja apenas um governo de esquerda. Nós temos que fazer um governo de centro-esquerda, e mais, talvez de esquerda mais indo para o centro, para que a gente pegue o campo produtivo e una os trabalhadores e as pequenas e médias empresas em prol de uma economia de produção, em prol de uma economia que privilegie mais o capital produtivo do que o especulativo, né? Você veja que o Paulo Guedes, ele está preocupado, ao invés de ele estar preocupado em gerar emprego, em diminuir o déficit público do Brasil, ele está preocupado em acabar com meia entrada de cinema. Quer dizer, olha em que nível que nós estamos de ministro de educação, de economia, né? E, por outro lado, eu sei que na esquerda, que no campo popular, enquanto o Lula estiver dando as cartas de um lado, não vai nascer nenhuma liderança, não pode procriar nenhuma liderança que seja independente, né? De fato, isso é um complicador, porque eu lembro sempre do grande Leonel Brizola, que aceitou ser vice do Lula, que aceitou apoiar o Ciro sem pedir nada em troca, né? E que hoje nós precisamos passar para as novas gerações. E há uma dificuldade muito grande nesse campo de centro-esquerda.
Muito obrigado, Ives, por sua participação em nosso programa. E vamos ter a oportunidade, né, para conversar mais, para você vir aqui pedir voto, porque o candidato vai poder pedir voto aqui no programa, tá? Não só você, claro, os candidatos vão ter a oportunidade de mostrar a que vieram, até para a gente contribuir, né, para a formação política da população. Muito obrigado a você, um abraço muito forte e sucesso aí na campanha do PDT de 2020. Um abraço. Obrigado, Sérgio. Obrigado. Uma boa tarde a todos e todas. Pois é, esse foi o Ives, né? O Ives, presidente licenciado do PDT de Campo Grande. O presidente atual é o Wilson Fernandes, meu amigo. Wilson Fernandes, nós estamos juntos na política desde 1974, na minha primeira eleição, e ficamos juntos até hoje, né? No PDT até hoje juntos, fazendo campanha, perdendo e ganhando, mais perdendo do que ganhando, mas sempre ganhando, né? Porque a gente continua junto, dando essa... E eu até falei aqui, não foi brincadeira, não, falei sério, que se o Wilson Fernandes fosse candidato, eu declaradamente votaria nele. Tá legal, tá dispensado. Votaria nele com certeza. Bom, mas eu queria falar, antes de chamar o intervalo para o Grilo, queria falar rapidamente aqui do que eu queria falar, Sérgio Cruz. De um acidente, sei lá que aconteceu. Duas meninas, né, de mais ou menos 14 anos, duas adolescentes. Uma terminou matando a outra. Ela diz, né, não compete a mim julgar, que foi um acidente. Ela estava com a arma, tal. O namorado deixou a arma em casa, ela estava com a coleguinha, tal, terminou matando, né, a menina. Tudo bem, acidente, tudo pode acontecer. Agora, se esta menina, nesta casa onde estavam as duas meninas, não tivesse um verdadeiro arsenal, né? O pessoal do CAC, do clube, não sei o quê, dos caçadores e atiradores amadores, se não tivesse esse arsenal, se não tivesse uma arma de fogo lá dentro da casa dessa menina, desse pessoal, não teria acontecido só isso. Entendeu? Então, esse negócio de ter arma em casa, para segurança da família, geralmente dá nisso aí. E eu estou falando porque isso não é um caso comum, não. Não é um caso raro, é um caso comum que acontece nessa questão de armas de fogo. Porque eu quero arma para defender, tal. Geralmente acontece isso. Você pode pegar as estatísticas. O maior número de mortes com arma de fogo acontece ou acidentalmente, ou por briga de trânsito, ou por questão de honra pessoal. Vou lavar minha honra, né? Não levo desaforo para casa. Como disse o doutor Elias Galvão, o sangue latino, né, é que vai determinar o comportamento da pessoa nessa questão de ter arma em casa. Eu queria aceitar esse assunto só mais por causa disso aí. Comentário sobre a tragédia do Líbano. Aqui, Hipólito Martinez, muito obrigado a você sobre a tragédia no Líbano. A responsabilidade também recai sobre o órgão fiscalizador, ou os órgãos fiscalizadores. Falando nisso, como andam os nossos órgãos fiscalizadores? Propinas, jeitinhos brasileiros, tal. Isso eu não sei como é que anda não, viu? Mas que esse negócio de órgão fiscalizador, a gente tem que dar todo o apoio, né, para eles, porque o Brasil é barra, né? Brasil, se você der uma aberturinha, o cara mete a mão e mete os pés inteiros, né? Infelizmente, o Brasil é isso. A gente tem que tentando mudar essa cultura, né, da lei do menor esforço, do mais fácil aqui no Brasil. Mas muito obrigado a você pelo seu comentário. Valeu. Tem grilo? Pois é. O grilo vem depois do Tempo para Amanhã, em Mato Grosso do Sul.
Mais do que nunca, a vida é o resultado das escolhas que fazemos hoje. Não uso máscara. Eu não uso porque ela me incomoda, porque eu acho desnecessária. Ela me incomoda muito para respirar. Eu escolho curtir a vida, sim. Eu continuo vendo meus amigos. Eu não consigo parar a minha vida desse jeito igual todo mundo está fazendo. Eu acho que eu não preciso escolher nenhuma das duas. Tivemos que nos reinventar e tomar as medidas necessárias para preservar as vidas. E se você tivesse que escolher quem vai viver ou não? Eu vou salvar a vida dos meus filhos, né? Da minha esposa, da minha família. Só a vida de um dos dois? Para escolher quem vive e quem morre? Eu não consigo, sinceramente eu não consigo fazer essa escolha. Boas escolhas podem evitar aquela que ninguém quer fazer. Campo Grande tem escolha. Você tem escolha. Escolha viver. Muito bem, vamos voltar ao programa com o Grilo, né? Grilo, eu queria ouvir sua opinião agora sobre esse negócio aqui de nota de R$200. Porque há quanto tempo faz que a gente não vê uma nota de R$100, hein, Grilo? Agora vai via de 200, né? Esse é o problema, né? Aquela mania de seguir o exemplo americano de fazer notas de grandes valores para grandes volumes de transações. Só que hoje as transações estão muito mais para via, entendeu? Via internet do que fisicamente, né? Então esse negócio aí é muito relativo. Então já imaginou hoje para um coitado, por exemplo, que vai receber aquele miserê de auxílio emergencial? Se ele pega 3 notinhas de 200, ele vai trocar aquilo aonde? Você tem que comprar 200 de alguma coisa, senão não tem jeito, não é mesmo? Mas o Grilo, botando agora nosso faro de economistas, né? O que está por trás dessa nota de R$200? O que você acha que está por trás? Você acha que estão prevenindo por um grande período inflacionário? Não está lhe parecendo? Por que nota de 200, né? De repente a nota de 100 vai começar a perder o valor, vai precisar de nota de 200. Você não está te parecendo uma jogada desse tamanho, não? Mas isso, hoje em dia o dinheiro físico está alimentando apenas a economia informal, né? Na economia informal, até agora, o dinheiro de 200 não está servindo para muita coisa, não, entendeu? Eles estão cerceando para não haver mais. Por exemplo, quem vai pagar qualquer boleto acima de R$10.000 só pode pagar se tiver uma conta bancária para tirar da conta bancária, ou seja, para o Banco Central ficar sabendo que ele está pagando conta de 10 mil para cima, para ver as trocas de informações. Eu realmente não entendi por que a nota de 200 não seria nem para economizar as notas de 100, né, porque essas também já estão muito difíceis. Agora, se a nota de 100 daqui a pouco não vale mais nada, imagina de 2, que era mais fácil. A de 1 já não existe mais, né? A nota de 1 já não existe mais. A impressão que eu tenho é que eles vão criar notas mais altas, né, de 200, e vão anular a nota de 2, nota de 5, nota de 10, né? Que também já não estão valendo nada, né? Valendo pouca coisa. Daqui a pouco você está achando nota de 10 aí no lixo. Me lembro do tempo do Cruzeiro, lembra o tempo do Cruzeiro? Você achava nota de R$1, você achava jogada como se fosse panfleto de propaganda. Exatamente. Nota que custou uma fortuna. Não vou tomar seu tempo, não. Pode falar das suas notícias interessantes. Né? Olha, tem um cara aí que foi pego com uma arma, um revólver, muito bonito, por sinal, um calibre 38, muito bonito, e comprou por R$3.000. O claro é que quem vendeu para ele não falou que o revólver tinha um BO atrás, né? A polícia foi prendeu o cara porque a arma tinha sido roubada de um guarda civil municipal. Falei, pelo amor de Deus. Quer dizer que um revólver 38, se for do guarda civil municipal roubar dele, então essa vale mais, né? Porque afinal, uma arma legal na loja
está custando de 4 a 5 mil. Então, por que o cara vai pagar 3 mil numa, entendeu? Numa roubada, né? É melhor juntar mais R$1.000 e evitar uma dor de cabeça dos diabos, né? É lógico, entendeu? Lógico que ele alegou que pagou 3 mil e alegou também que não sabia que era roubado, é claro, né? Não tinha como ser diferente, não é mesmo? Mas isso aí é muito relativo. Tem uma coisa que me chamou a atenção aqui, de um golpista que faz hora que está dando golpes aqui, ele invade o WhatsApp alheio de alguém que, por exemplo, é um profissional liberal, alguém mais ou menos assim bem, né, que ele imagina, e usa uma foto parecida do perfil do golpista e usa no outro número de telefone, que não é da própria pessoa, mas com foto parecida, se passando por essa pessoa. Para pedir dinheiro. Aquele negócio, não, eu estou precisando de algum emprestado, eu te pago sexta-feira, eu te pago daqui 2, 3 dias, não sei o quê. Ele se lascou dessa vez, nos 2 que ele aplicou, porque ele pediu só para quem estava liso. Por pouco ele não deu o que ele tinha para os caras que ele pediu. O golpe dele, por enquanto, está miado. Agora, esse tipo de golpe aí é um tipo de golpe meio idiota, de muita pouca criatividade. Porque hoje você não está dando dinheiro para ninguém, meu. Né? O cara está na rua pedindo um trocado, você vai procurar lá onde você guarda as coisas no carro, e nunca você acha 20 centavos, né? Agora, eu vou ajudar o cara pelo telefone, né? No mínimo eu vou ligar pro cara, né? Olha, companheiro, qual é a história e tal? É igual a história dos sequestros, né? O cara sequestra, teu filho está sequestrado aqui e tal. O cara desespera, não tem a iniciativa de ligar, né, pro filho para saber se realmente ele foi sequestrado. É verdade, esses dias, por exemplo, eu livrei um amigo meu de um golpe que vieram no telefone dele. Como o telefone dele ainda era aquele antes, que não aparece a cara de ninguém nele, e se passando por um sobrinho dele de São Paulo, dizendo que estava de caminhonete, vindo passear, fazendo uma visita surpresa, a caminhonete bateu num buraco, quebrou a roda, ele estava lá no interior ainda de São Paulo, tentando, só que estava sem dinheiro para pagar, ele estava pedindo para o tio dele depositar imediatamente 2.500, que ele ia pagar lá, e depois, quando chegava aqui, ressarcia. E ele já pronto para isso, ele falou assim, olha, eu preciso ir no banco, agora ainda não é nem 10 horas, eu preciso ir lá para fazer essa transferência, esse depósito lá para essa conta que me mandaram e tal. Eu falei, peraí, esse teu sobrinho de São Paulo, o que ele faz lá em São Paulo? Ele falou, é gerente de banco. Eu falei, por acaso o gerente de banco tem algum problema de conseguir dinheiro, aonde quer que seja? Ligue para ele. Como é ele que ligou? Minha voz era ele. Eu falei, ligue para ele, no telefone que você tem. Aí ele ligou. O sobrinho dele trabalhando no banco lá, tranquilo, de tudo. Ele falou, pô, você me ligou aqui. Não tinha isso, pô. É desse jeito o negócio, entendeu? Olha só uma coisa interessante da PRF, lá daquela região de Dourados. Pegou um carro de aplicativo, a PRF parou porque estava vindo de Ponta Porã. A PRF sempre muito curiosa, né? Aí encontraram como passageira do carro uma guria de 16 anos. Eles ficaram intrigados. O que uma guria de 16 anos? Porque o motorista falou que tinha ido em Ponta Porã, levar ela lá, e ela voltou. Que uma guria de 16 anos vai sozinha num carro de aplicativo em Ponta Porã? Aí pergunta vai, pergunta vem, a guria já começou a desencontrar as ideias todas. Revistaram o carro. 2,2 kg de cocaína pura dentro do carro. Barbaridade. Agora, Estava usando a menina como mula. Exatamente, só que a guria, o besta estava usando ela como mula, né? A guria, 16 anos, não tem boca, não tem tramela nenhuma, né? Não é baú para guardar segredo. Abriu a boca e falou, não, isso aí é dele. Eu apenas estava fazendo como passageiro para ganhar algum aí, para me passar o fim de semana legal com os gatinhos. Quer dizer, acabou toda a situação, né? Todo mundo se lascou, entendeu? E aí caiu o golpe, todo mundo arrastado para a delegacia. A PF não perdoou ninguém, viu? Que é isso, hein? Mais uma interessante aqui, Sérgio. Efeitos colaterais do isolamento. Olha só. Essa aqui é depois mesmo, meu Deus do céu. O cara bebendo em casa,
porque estava isolado, não ia trabalhar mesmo, dando nojo em casa. A mulher foi reclamar por que ele estava bebendo tanto. Diante da reclamação, ele virou bicho com a mulher, jogou uma tijolada na cabeça dela. Nossa! Sério. Tiveram que vizinhos vir intervir, arrastar ele para ele parar de bater na mulher, para salvar ela. Senão, ele ia jogar 1 milhão de tijolos que ele tinha no quintal de casa, tudo na cabeça dela. Aí levaram ele para a delegacia e tudo mais, e ele brabo ainda com o pessoal, entendeu? Agora teve um pior ainda, viu? De madrugada. O cara começou a bater na mulher de madrugada, os vizinhos interviram, chamaram a PM veio. Quando ele viu que chegou a polícia, ele pulou o muro e fugiu. Aí o que aconteceu? A polícia conversando com ela, falando sobre a sua circunstância, que ela tinha que ir para a delegacia para prestar queixa, aquele negócio todo, arrumar dia, porque chegou a porrada mesmo, então não tem mais condições de convivência, não é mesmo? Aí foi quando o cara apareceu de volta. Ele tinha se escondido no meio do mato, se escondeu, voltou pior ainda do que foi. Voltou com o diabo no couro, com 3 laçadas no rabo. Mostrou uma faca bem grande que estava na cintura e falou que ia sangrar tudinho os PM que estavam atendendo a ocorrência. É? Desse jeito. Quando os PM viram que ele vinha com faca em riste na mão, meteram bala nos pés dele. Parecia que eles meteram foi asa no pé, que aí que o cara voou mais rápido em cima dele. Tiveram que segurar ele no tiro. Agora, como ele era do tipo morredor, foi levado para o hospital, evidentemente, não resistiu e foi pro saco. Esse aí não teve mais jeito, não. Que é isso? Mais alguma coisa, seu Grilo? Tem sim. Olha só, no Sayonara, 4 valentões do Sayonara resolveram brigar com o vizinho. Agora foi preciso 4 para encarar o caminhoneiro. E um detalhe, esperaram o momento que o caminhoneiro estava debaixo do caminhão dele, ajeitando o caminhão para encher ele de martelada. Ele levou deram martelada nele. Ele levou tanta martelada que desmaiou. A mulher dele foi lá, socorreu o marido, arrastou para dentro da casa. Os caras entraram tudo lá dentro ainda e começaram a ameaçar toda a família do cara ainda. É lógico que quando a polícia apareceu, né? Duvido, não tinha mais nenhum lá, né? Quando fala em polícia, é difícil, né? Entendeu? E aí... A não ser que o cara esteja com uma faca, né? Ele encara a polícia, né? A não ser daquilo lá, que é doido, né? Mas aqui ele tem que estar com o diabo no corpo, com umas 3 laçadas no rabo, para estar com tanta coragem daquele jeito. Que aí é difícil mesmo, entendeu? É verdade. Por enquanto, é só, Sérgio, porque já terminamos nosso tempo, né? Nosso tempo já foi. Mas para você sempre tem um tempinho, né, Guilherme? Você é um cara... Você é de casa, então. Vamos embora para voltar amanhã. Um abraço forte para você, tá? Obrigado. E agradeço a audiência da internet. Pois é. Aqui a gente vai encerrando o programa para voltar amanhã. Se você assistiu esse programa pelo Facebook, compartilhou, muito obrigado. Se você assiste esse programa pelo YouTube, pelo novo canal Via Morena Oficial, por favor, inscreva-se no canal, dá um like aí, né, para ajudar a nossa audiência. Muito obrigado por sua atenção. Você fica na viamorena.com. Viamorena.com é um site de uma TV web que tem uma programação 24 horas por dia, inteiramente sintonizada com as suas preferências. Muito obrigado por sua atenção, um abraço forte e tchau, Pica-Pau!